Agradeço, professor. De nada. Alex e Juliana também vão gravar? Foram 3, né, que a gente combinou, não foi isso? Vai gravar também, Alex? Tá, estou liberando aí. E a Juliana tá aí também? Não, Juliana tá ausente. Tá, Alex está gravando. Ok. Quem continua a ler para mim? O artigo 11. Mara, tu pode ler? Sim, vou ler. Artigo 20, inciso 11. Isso. Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia maligna, câncer... Então, olha só, pessoal, isso aí. Neoplasia maligna, entendemos como câncer, tá? Então, quando o trabalhador é cometido dessa doença, é possível a liberação do FGTS para ele também, tá? E aí, no caso, tanto para o trabalhador quanto para os seus dependentes, tá? O 12, por favor. A aplicação em cotas de fundos mútuos de privatização, regidos pela Lei 6.385 de 76, permitida a utilização máxima de 50% do saldo existente e disponível em sua conta vinculada do FGTS na data em que exercer a opção. Deixa eu ver essa Lei 6.385. O que você leu aí, Mara? Esse por último, tu falou o quê? Eu vou dar uma olhada nessa lei 6.385. Tá. Aplicação de cotas de fundos mútuos de Isso. privatização. Isso. Na verdade, isso aí, pessoal, foi um período que o pessoal podia pegar uma parte do FGTS, que aí correspondia, no caso, a 50%, e podia fazer investimento, tá? Então, durante esse período, a partir de 97, foi possível também essa possibilidade. Muita gente chegou a fazer, eu conheci algumas pessoas que chegaram a fazer, mas não sei se teve tanta vantagem assim, não, com relação aos rendimentos que eu falo, né? Não sei se algum de vocês chegou a participar disso? Lembra disso? Deixa eu ver aqui. Eu nunca tive FGTS. Ah, tá. O pessoal que é empresa privada já chegou a participar? Obrigada aí, Alex, por falar da Juliana. Não? Porque é a pessoa da antiga que geralmente participou disso aí, né? Estiveram na época, teve muita... o pessoal teve vontade de pegar e fazer o tipo de investimento, mas eu, sinceramente, não participei, então não sei dizer para vocês se realmente teve retorno positivo ou negativo. O 13, Mara, por favor. Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus HIV. Então, repara, gente, inclusive com relação tanto ao trabalhador quanto aos dependentes, se tiver o vírus HIV, também existe a possibilidade de saque do FGTS. O 14, Mara. Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes estiver em estágio terminal, em razão de doença grave nos termos do regulamento. Esse aí, pessoal, quando fala em fase terminal, a gente imagina, já vem logo na nossa cabeça a questão do câncer, né? E ele já foi definido lá em cima. Outras doenças, né? Renais. Mas aí também tem a questão de tem que ser grave, né? Não pode ser uma coisa... A pessoa que tem um AVC e fica
realmente fora, em coma, não sei quantos anos. Tem que falar desses casos aí. Porque o câncer foi especificado e o HIV também, né? Os dois foram. E, na verdade, esse daí se refere a outros, né? Apesar da, vamos dizer assim, da grandeza tanto do HIV quanto do câncer, né? Sim. E agora, só que o ruim disso tudo é que a pessoa já está numa situação difícil, né? O problema todo aí é a burocracia para se resolver isso, né? Mas é direito do trabalhador e ele tem direito. E a questão da burocracia, pessoal, muitas das vezes acaba impedindo até que a pessoa receba em vida, porque aí você faz a solicitação quando... Eu ia falar, né? Acaba quem recebe é o dependente. Exatamente. Porque as coisas, infelizmente, demoram tanto a acontecer, né? Que aí acaba a pessoa nem conseguindo receber, né? E aí acaba os seus dependentes recebendo. E aí a questão da morte também é outro problema muito burocrático, né? Que aí também demora que os dependentes realmente recebam. Mas, de qualquer maneira, está aí na lei, vocês já sabem agora que existe também essa possibilidade. O próximo, Mara. Só uma dúvida que me surgiu aqui. Pode falar. É possível a solicitação através de liminar? É possível também, é possível, mas o interessante é primeiro tentar administrativamente, né? Oi? Você falou junto comigo. O interessante, Mara, é primeiro tentar administrativamente. Sim. Né? Porque aí você tem uma negativa. Mas nada impede que você entre com liminar. A questão aí que eu estou assim, falando e pensando, provavelmente eles não vão negar. É que o processo é muito lento. Sim. Entendeu? Por isso que eu perguntei se não haveria uma possibilidade de solicitar uma tutela antecipada, uma liminar. Isso. A gente pode entrar com uma... Porque, na verdade, na Justiça do Trabalho, a gente chama mais de antecipação de tutela, né? É mais Porque, às vezes, a pessoa fica tão endividada com a questão da doença, né? Verdade. Que precisa mesmo, até para se locomover, para ir até o hospital, o parente, ou para alimentar a família. Tem casos e casos, né? É verdade. E assim, quando a pessoa fica doente, na verdade, é o período que a pessoa mais sofre, né? Sim. Tem processo também administrativo na Caixa, Alex, mas só que eu estou falando que primeiro é conveniente que você dê entrada administrativamente. Então, primeiro você tenta administrativamente, tá? Existe essa possibilidade. E aí, alegando que né? E aí, quando o negócio... Porque o que acontece? A questão toda é que, muitas das vezes, eles precisam da negativa, né? Para conseguir, né? Mas nada impede também que você entre direto com uma antecipação de tutela. Entendeu? A questão da liminar que a Mara levantou também é possível. Também é possível. E agora vai de entendimento de juiz para juiz, né? Eu não entendo que deveria ter dado entrada administrativamente primeiro. Não foi dado entrada administrativamente. Ou então, o que eu sugiro, entrar com os dois ao mesmo tempo. Que aí, se não funcionar um, funciona o outro. Agora, só que essas questões é uma questão tão desgastante, que muitas das vezes a pessoa morre antes. Infelizmente. Infelizmente. E falo isso para vocês, isso acontece no civil, na trabalhista, na federal. Geralmente, a pessoa não tem a oportunidade nem de ter o gosto de receber. E, na verdade, quando chega nessa fase, né, pessoal, dessa questão desses tipos de doenças, são doenças muito graves,
a pessoa já, que nem Mara falou, a pessoa já está sem dinheiro nenhum, já não tem como, gasta muito, né? Tem a pessoa para ficar junto com ela, a pessoa já não pode mais ficar sozinha, a pessoa fica totalmente dependente. Isso realmente é horrível, horrível. Continua lá, Mara, por favor. Inciso 15º. Quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 70 anos. Então, ó, quando completar os 70 aninhos de vocês, é só solicitar, tá? 16º. Necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento, observadas as seguintes condições. A. O trabalhador deverá ser residente em áreas comprovadamente atingidas de município ou do Distrito Federal em situação de emergência ou em estado de calamidade pública, formalmente reconhecidos pelo governo federal. Isso. Letra B. A solicitação de movimentação da conta vinculada será admitida até 90 dias após a publicação do ato de reconhecimento pelo governo federal da situação de emergência ou do estado de calamidade pública. E, letra C, o valor máximo do saque da conta vinculada será definido na forma do regulamento. Então, olha só, gente, repara aqui, engraçado que eu tô com um nome na cabeça, mas não sai, não consigo falar para vocês. É a última situação que aconteceu aí, que foi em Minas. Brumadinho. Brumadinho, isso aí. Obrigada, Mara, isso aí. Essa questão se enquadra perfeitamente nesse inciso, tá? Agora, vocês reparem o seguinte, para que as pessoas obtenham o recurso, aqui, ó, lá na linha A, ele vem falando que tem que comprovar, né, que reside naquela área. Aí eu pergunto a vocês, como a pessoa vai comprovar se perdeu tudo? Eu ia levantar essa lebre, entendeu? Porque nem sempre, numa situação, por exemplo, de enchente, ou como foi o caso daquele Morro do Bumba lá em Niterói, as autoridades decretam calamidade pública ou estado de emergência. Exato. E aí, nesse caso, a pessoa não vai ter direito, pelo que consta aqui na lei, né? Porque além disso do que você está falando, repara que tem até um prazo para dar entrada. Eles colocam um prazo aqui para dar entrada. Ou seja, se você não conseguir também fazer nesse prazo, então, depois disso, 91 dias, não tem mais como dar entrada? Porque aqui eles vinculam a comprovação, a decretação da situação de emergência ou estado de calamidade pública. Se houver enchente, se houver incêndio, se houver qualquer tipo de sinistro natural, né? Uhum. Sem a decretação desses dois casos, eu entendo que eles não vão liberar. E na letra C, Omar, ainda vem a seguinte questão, ó. O valor máximo do saque da conta será definido na forma do regulamento, ou seja, tem que ter algum regulamento a respeito do assunto, para quê? Para você conseguir fazer o saque. Olha, ninguém merece uma coisa dessa, sabia? É complicado, né? É complicado. Eu só levo ferro. É aí que a gente vê a dificuldade do trabalhador, né? A dificuldade do trabalhador. Apesar de que hoje também tem uma outra questão, né, que a gente pode estar levantando, que é justamente o que a gente hoje tem mais facilidade em conseguir pela internet a questão do comprovante de residência, né? Não precisa ser de papel. Então, existe pelo menos isso a favor do trabalhador, né? Agora,
que é muito complicado, é de fato muito complicado, infelizmente. Então, aqui, dos artigos e dos incisos que eu queria levantar para vocês, eram só esses mesmo, referente ao FGTS, relacionado a essa parte. Agora, pessoal, eu quero comentar com vocês a respeito, deixa eu colocar aqui que eu não coloquei, do depósito dos 8%. E aí, eu vou solicitar a vocês que vocês venham comigo para outra lei. Pessoal, tudo isso que eu estou colocando para vocês está em vigor hoje, tá? Ah, professora, mas a lei é antiga, mas é essa que está vigorando. Tá bem? Então, a gente tem que aproveitar aquilo que a lei, vamos dizer assim, está dispondo hoje para o trabalhador. A lei que eu vou solicitar a vocês é a Lei 5.000, e é antiga também essa, hein? Lei 5.107, de 66. Deixa eu ver aqui. Misericórdia, 54 anos. Isso aí. Ela está em vigor. Essas leis, pessoal, são tudo leis esparsas. Tá? Não tem nada na CLT, então a gente tem que buscá-las também. Pode repetir, por gentileza, professor? Lei 5.107/66. Tá? De 66. Agora aqui, eu peguei para vocês. Aqui, ó. É a lei que criou o FGTS, né? Isso aí. As alterações acontecem? Acontecem. Aí, o que a gente vê? A gente vê que a CLT tem alguma coisa, as leis esparsas têm outras, e aí a gente tem que juntar tudo isso e ver o que realmente está em vigor para justamente aplicar o nosso caso concreto. Professora, boa noite. Mas ela está lá no Planalto, ela está toda cortada. Todos os artigos dela. Ela está revogada pela Lei 7.839. Então, peraí. Isso aí, Mara, obrigado. Está aqui em cima, revogado pela Lei 7.839, de 89. 7.839? Então, peraí, deixa eu olhar aqui. Marcos, calma aí, professora. Acertar isso aí, então. Eu vou lá ver essa outra lei. Peraí. Ah, é verdade, gente. Mas essa aqui está revogada também? Para mim está parecendo... Mas também está revogada. Mas agora a gente até hoje. Faz um gol. Ih, gente, será que acho que eu estou vendo errado, então? Tá tudo riscado para mim. Peraí. Ela foi revogada pela Lei 7.839 de 89, certo? Professor, depois ela foi revogada pela Lei 8.036, de 11 de maio de 1990. Que é essa que a gente está vendo. Isso aí. Ah, tá. Então, a que está valendo é a 8.000. Isso, é 8.036 de 90. Mas o que eu quero comentar com vocês está valendo até hoje. Só que eu só consegui a base nessa outra lei, na 8.036, eu não consegui. Tá o quê? Do valor do percentual dos 8% e dos 40%. E nessa aqui, eu não consegui o embasamento legal. Entenderam o que eu estou falando? Eu estou caçando aqui, peraí. Mas não tem. Eu já olhei. Eu só encontrei nessa outra. Nem da multa e nem
Nem do depósito. 8%. E é o que está vigorando. Deixa eu ver se tem na CLT. Eu acho que é o artigo 15. Vamos lá ver, espera aí. Artigo 15. É isso aí, ó. Para os fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar até o dia 7 de cada mês em conta bancária vinculada a importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador, é isso? É isso, mas isso você encontra em que lei? Na 836, artigo 15. Então, peraí, vamos lá. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, tá. Então, vamos desconsiderar aquela outra lei. Deixa eu tirar ela daqui para não passar para vocês. E vou colocar... Então, essa é a 8.039 de 86. Artigo 15, né? Sim. Então, vamos lá. Artigo 15. Tá. Baixou a multa aí também? Deixa eu olhar. A multa se refere aos 40%. Mas é em caso de rescisão. Deixa eu fazer a busca. Aí deve ser em outro artigo. Multa por rescisão. Achei. Artigo 18, parágrafo 1º. Então, vamos... Artigo 18, parágrafo 1º. Isso, 40%. Isso. Era isso que eu queria que você tivesse aqui. 8.039 de 90. 36 de 90. Então, um está no artigo 15 e o outro está lá no artigo 18. Então, vamos lá. Vamos nos situar. Então, olha só, pessoal. Na mesma lei do FGTS, no artigo 15, ele está falando lá da questão da obrigatoriedade do depósito do FGTS com relação aos 8%, tá? A Mara já leu, mas eu vou ler aqui de novo. Ó. Para os fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar até o dia 7 de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador, incluídas nas remunerações as parcelas de que tratam o artigo 457 e 458 e a gratificação de Natal, a que se refere à Lei 4.090/62, com as modificações da Lei 4.749 de 65, tá? Então, para que eu tenha uma conta de FGTS, eu, empregado, é necessário que a empresa abra essa conta junto à Caixa Econômica, certo? Todo mundo concorda comigo? Uhum. Tá? E aí, o que vai acontecer? Depois de ter criado a conta, o empregador ele é obrigado a pagar os 8%, tá? Mensalmente. Lembrando que também tem a questão da contribuição social, só que a contribuição social, caso tenha
ou não em sua época própria, o trabalhador não vai ter direito. Por quê? Porque na própria lei ele está falando que o trabalhador só vai ter direito a 8%, tá? E aí é sempre assim. Primeiro, eu tenho, e aí a gente tem que diferenciar isso. Ele está falando dia 7 de cada mês. Dia 7 de setembro, eu vou fazer o levantamento do FGTS do mês de agosto, tá? Fecha-se a folha de pagamento, fecha-se o FGTS, e aí esse empregador ele vai ter até o dia 7 para fazer o pagamento junto à Caixa Econômica do FGTS. Tá certo? Todo mundo entendeu isso aí? Sim. E é isso que eu queria que vocês conseguissem visualizar isso, mas através da lei. Tá? E aí toda vez vai ser assim. Primeiro, faz o levantamento, que é o que a gente chama de competência. Competência, agosto. Pagamento, setembro. E, inclusive, lembrando que quando chegar lá no final do ano, vai ter as duas folhas de pagamento. Folhas de pagamento de novembro, normal. Folha de pagamento do 13º, normal. Nessa primeira folha de pagamento, a gente não faz o pagamento do FGTS do 13º. Mas quando chega na segunda parcela, se junta os dois valores para quê? Para que se efetivamente faça o depósito do fundo de garantia, que é feito só em dezembro. Referente a quem? Referente ao 13º. Tá? Fabiola, Oi, pode falar. algumas empresas têm o mau hábito de não fazer esse depósito mensalmente, né? Uhum. E o trabalhador fica meio que de pés e mãos atados, porque se ele começar a reclamar, ele pode até ser mandado embora, né? Sim, com certeza. O interessante, Mara, é que essa questão de reclamar, né, é meio complicado. O trabalhador está reclamando que não está sendo feito o depósito do FGTS. Mas é interessante que esse empregado acompanhe, né? E eu não sei se foram vocês na última aula que falou sobre a questão de mandarem um extrato, né? Pelo correio. Mas hoje a gente consegue entrar no site, fazer um cadastro junto ao FGTS e visualizar quais são os meses que aquela empresa depositou e quais são os meses que a empresa não depositou. Não, você detectar isso não é difícil. O difícil é fazer o patrão te pagar. É. Mas aí tem a seguinte questão, né, Mara? Você, empregado, tem que ver se pagou, se não pagou. Saiu da empresa, vai pagar? Não, não vou pagar. Justiça do trabalho. Não tem outra opção. Pode sim, Robson. A dúvida pode ser tirada com o pessoal do RH, desde que o RH cuide da parte do FGTS. Lembra que eu comentei com vocês nas aulas anteriores que o RH, vamos dizer assim, ele deveria cuidar apenas, né, Recrutamento, da parte de seleção, isso aí, do treinamento, né? Primeiro a gente tem que identificar se aquele RH cuida do FGTS. Se cuidar, a gente vai direto nele. Se não, nós vamos usar o departamento pessoal. Tá? Que o departamento pessoal, com certeza, tem que cuidar da parte do FGTS. Por isso que eu estou explicando para vocês e fazendo com que vocês entendam como funciona essa dinâmica. Que é justamente para saber a quem, o percentual, né? E como é que funciona isso. Tá? Justamente para, na hora de cobrar, saber cobrar. Inclusive, saber cobrar. Tá?
Continuando. A multa dos 40%, que agora nós descobrimos também que está lá no artigo 18. Vê lá para a gente, Mara, por favor. Artigo 18. Artigo 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador no FGTS os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais. Então, olha só, ocorreu a rescisão, tá? Vamos supor, a rescisão foi feita com data de hoje. Mas o empregador, seja lá por qualquer motivo, esqueceu de fazer o pagamento do FGTS do mês passado, do mês de agosto. O que vai acontecer? Ele, na própria guia, que vai ser qual guia? Qual o nome da guia que a gente vai utilizar? Quem lembra? Não lembro. É recolhimento do FGTS? Vimos na aula passada. Não me lembro, não. Ninguém lembra? Me digam aí no chat qual é o nome da guia. GFIP. GFIP é do recolhimento mensal. GRRF. Isso, GRRF. Isso aí. O CFIP, Felipe, é o sistema. GFIP, a guia dos 8%. GRRF se refere à rescisão, tá? E aí, mesmo que ele tenha esquecido de recolher a GFIP do mês passado, o que ele tem que fazer? Fazer a GRRF e colocar o valor do depósito do mês anterior. É isso que está falando no artigo. Se ele deixou por algum motivo de recolher no mês passado, já que ele está mandando a pessoa embora agora, ele tem que fazer o acerto do que ficou faltando no mês passado. E aí ele faz esse acerto através da GRRF. Tá? Com as devidas combinações legais, né? Que é o que o artigo está falando. Por quê? Porque se ele está pagando em atraso, ele vai pagar uns jurozinhos a mais. Tá ok? E aí, lembrando, gente, só vai acontecer a GRRF quando? Quando houver rescisão. Se não estivesse falando em rescisão, não há de se falar em GRRF. Tá? Aí, se eu estou falando em depósito normal, vai ser a GFIP. Tá ok? Lê para a gente o parágrafo 1º. Mara, por favor. Primeiro, na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este na conta vinculada do trabalhador no FGTS importância igual a 40% do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros. Isso. Então, olha só. Aqui eu gostaria que vocês tivessem uma atenção. Tá? Nós já sabemos que o empregado ele tem direito a 8% da remuneração dele com relação ao FGTS, tá? E aí, vocês vão querer fazer o seguinte. Tá bom, professora. Então, é fácil descobrir qual é o valor dos 40% do FGTS desse funcionário. Por quê? Porque basta eu pegar o quê? Vocês saibam? Vocês sabem? Vem calcular os 40%, eu faço o quê? Somar a importância dos depósitos realizados na conta vinculada
né? Somar todos os valores desses 8% a cada mês e calcular em cima do total os 40%. Isso. Quer dizer, mais ou menos, Mara. Mais ou menos isso. Por que mais ou menos isso? Porque se o camarada tiver, vamos supor, uns 10 anos de casa, Aí vai ter que fazer se você pegar 8% de cada mês e multiplicar pelos 10 anos, e depois multiplicar por 13 meses, o que vai acontecer? Dependendo de onde você vai pegar, vai ter uma divergência aí. Por quê? Porque durante todos esses 10 anos, certamente ele não recebeu o mesmo valor. Pois é, tem que ser 1 a 1. Então, ele não recebeu. Tem que calcular. Cada ano foi aumentando. E vou mais longe com vocês. Além disso, as horas extras que ele recebeu, eu tenho que incluir o FGTS. O repouso semanal remunerado que ele recebeu, eu tenho que incluir o FGTS. O adicional noturno que ele recebeu, eu tenho que incluir o FGTS. A periculosidade, a insalubridade, todos esses adicionais, eu tenho que somar para efeito do FGTS. Não tem jeito, a conta vai ter que ser feita, esse cálculo é 1 a 1. Então, como que a gente faz? Se a empresa realmente depositou corretamente durante todos os anos e colocou todos os adicionais direitinho, você vai ter que pegar o saldo do FGTS que está lá na Caixa Econômica. Aquele vai estar super atualizado. Por quê? Porque todo dia 10 de cada mês, o FGTS sofre correção. Sofre o que a gente chama de JAN. Ah, professora, mas o valor é baixo. O valor é baixo, mas em 20 anos o valor fica consideravelmente um pouquinho mais alto. Do que se você pegar tudo pelo valor original. Tá certo? Não vai bater com saldo. Não vai bater. Não vai bater. Justamente pela correção. E aí, o que vai acontecer? Se você pegar todos esses valores, cada contra-cheque de cada mês, e ir fazendo realmente o valor, e somando, você vai verificar se realmente aquele empregador pegou pelo valor correto ou não. Você vai verificar, vai conseguir visualizar isso. Tá? Sendo que, além disso, tem... Pessoal, por gentileza, olha o barulho aí, por favor. Além disso, vai ter o quê? Vai ter atualização monetária mais JAN. Então, o interessante é você pegar justamente o quê? O saldo que está lá na saída da rescisão. No dia que ele estiver saindo. Tá? E vir verificando se realmente foi depositado corretamente ou não. Tá certo? Dúvidas até aqui? Não. Não? Não. Pessoal no chat? Tranquilo, professora, tranquilo. Tá ok, Robson? Tá ok, Cristiana? Ok, Ítalo? Ok, Alex? Ok, Thaleson? Ok, Eric? Então, vamos lá. A gente, pessoal, se for atuar na parte trabalhista, tem que ter noção dessas coisas que eu estou falando para vocês. Isso é importante. Por quê? Porque se você não souber diferenciar uma coisa da outra, as pessoas vão perceber que vocês não são advogados trabalhistas.
É. Se você não demonstrar que você sabe isso que eu estou falando para vocês, eles vão saber que vocês não são trabalhistas. Já vão saber. Por quê? Porque não tem essa noção. E a gente verifica isso na sala de audiência com uma nitidez muito grande. Tá? Você tem que saber diferenciar. Eu tenho uma curiosidade, Fabiola. Fala, Mara. Na audiência, como é que rola essa coisa do processo na área trabalhista? O que é que tem mais valor? Desculpe até minha ignorância mesmo, porque eu não tenho nenhuma experiência nessa área. Não, a gente está aqui para trocar conhecimentos, Mara. Exatamente. Eu sou apagadinha, eu tive essa curiosidade. O que vale mais? A instrução do processo em si, é o que está escrito, provado dentro do processo, ou você também tem que se colocar verbalmente na audiência? Olha só, Mara, muitas das vezes, quando você dá entrada numa ação, que você tem documentação farta sobre aquilo que você está pedindo, muitas das vezes você não precisa nem falar. Você não precisa nem falar. Porque já está tudo lá nos autos. Por quê? Porque você robusteceu tua prova com prova o quê? Documental. Entendi. Contra provas documentais fica difícil argumentar, né? Exatamente. E além disso, Mara, tem uma outra questão, né? Agora, com um token, né? A gente consegue digitalizar e colocar o documento lá. A partir do momento. Isso aí, assim, que a minha filha é advogada. Eu recebi algumas vezes ela falando isso. Ela inseria documentos assim, né, nos processos digitais. Então, mas o que, Mara? Juntada de documentos. Isso. Então, a partir do momento que você pega aquela documentação e você digitaliza ela e coloca ela no processo, você está se responsabilizando por aquilo que você está colocando. Entendi. Entendeu? Quem vai sofrer, vamos dizer assim, com um documento falso é você. Entendi. Porque hoje a responsabilidade ela é totalmente sua. Totalmente sua. E essa questão da digitalização, de você pegar o documento, tanto que, assim, quando você entra em contato com o cliente, você não deve pedir cópia. Por quê? Os documentos deveriam até ser autenticados, né? Isso, porque as cópias elas podem ser alteradas. As cópias podem ser alteradas. Verdade. Entendeu? Então, o interessante é você pegar o quê? Os originais. Porque você está tendo a responsabilidade de juntar aquilo ali no processo. E até levar as próprias originais, né? No caso, nas audiências, né? Sim, sim. Porque se houver alguma dúvida, você está com a original na mão. Mas, assim, hoje, com a questão da digitalização, hoje a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é... Mais uma, né? Nossa. Dentre tantas outras, mais uma. E aí, assim, a partir do momento que você vai entrar com uma ação e já vai entrar com, vamos dizer assim, com um documento falso... Adeus, mundo cruel. É tentar um risco que não sei até que ponto vale a pena você ficar 5 anos estudando, aí fica mais 2 tentando o AB,
conseguir a OAB e, de repente, com um cliente, você bota tudo a perder. Aí o seu nome que está em jogo, né? O que é importante. Entendeu? Você vai colocar tudo a perder por causa de um cliente, por causa de R$10.000? Deus me livre. Aí vai da consciência de cada um, né? O Cristiano está falando aqui, nem sempre você tem prova e nem leva. Às vezes você não tem prova. Só que judiciário, tudo é questão de prova, né, Cristiano? Na grande maioria das vezes. E assim, você dá entrada numa coisa que você não tem prova, vamos dizer assim, é um negócio que a possibilidade de perder também é grande, né? Em direito penal, há o princípio constitucional do indúbio pro réu. E no direito do trabalho? Indúbio pro operário. Oi? Indúbio pro operário. Entendi. Entendeu? Entendi. Da mesma forma que tem do réu, indúbio pro operário. Menos mal. Isso, Mara, não significa que os juízes vão fechar os olhos e vão dar causa ganha para o empregado. Sim. Por exemplo, se houver uma testemunha para falar sobre aquilo que o réu está alegando, que não tenha documentação, mas se tiver uma testemunha, ou se houver em circunstâncias que, de alguma maneira, conduzam a um raciocínio para confirmar o que o trabalhador alega, pode ser considerado, né? Pode. É uma luz aí ao fim do túnel, porque se fosse pró-empregador, seria pior. Sim. E aí o juiz analisa, né, e verifica se realmente aquela testemunha, vamos dizer assim, convenceu ele daquela situação. Tá? E aí tudo é uma questão de convencimento. Você vai até lá para convencer o juiz de que você está correto. Agora, que ele também, Mara, não é obrigado a aceitar prova testemunhal, não é. Por quê? Porque as pessoas mentem. Sim. Entendeu? Então, o juiz também, ele não é obrigado a aceitar prova testemunhal. Quem é o todos ali que está me perguntando? Se identifique, por favor. Não sei. Coloca aí, pessoal. Coloca o nomezinho aí para mim saber para quem que eu vou responder. Eduardo. Tá. O Eduardo está perguntando aqui. Quem faz a análise da documentação apresentada pelo advogado? Quem faz a análise, Eduardo, é justamente o juiz. É ele que vai olhar. Tá? É claro que ele tem todo o pessoal da vara que trabalha junto com ele, que dá assessoria a ele, né? Mas, vamos dizer assim, a questão da responsabilidade da documentação também é do juiz. Qual o momento do juiz do trabalho intervir no processo, Eduardo? Mas em que sentido você está falando isso? Ele pode interferir em qualquer momento. Ah, tá. Mas o juiz, ele pode interferir a qualquer momento. Tá? Ele pode colocar o processo de trás para frente, ele pode fazer o que ele quiser, justamente para quê? Para conseguir provas suficientes para ele decidir. Tá? A qualquer momento ele pode intervir. O processo entrou na vara, a partir daquele momento, o juiz pode intervir. Tá? Tanto para fazer prova, e geralmente é para fazer prova, né, daquilo que está sendo solicitado. Geralmente é assim. Tá? Mas a qualquer momento ele pode intervir. Ele pode interromper. Por exemplo, vamos supor, e por isso, gente, que quando a gente está em sala de audiência, seja presencial ou seja telepresencial, a gente tem que prestar atenção no que
o autor ou o réu está falando. Por quê? Porque, por exemplo, a autora fala assim, eu tinha a função de cozinheira. Aí o advogado resolve perguntar qual era a função dela. Quando o advogado resolve perguntar a função dela, o juiz vai cortar logo. Por quê? Porque ela já falou. Por isso que eu estou falando. Então, ele pode intervir a qualquer momento. Se a pessoa já falou o que ela é, para que o advogado vai perguntar de novo? Alex, o que acontece? A prova testemunhal é uma prova complicada. Justamente por quê? Porque as pessoas mentem, né? E uma prova documental, vamos dizer assim, ela tem mais força do que uma prova testemunhal. Essa é a grande verdade. Tá? Essa é a grande verdade. Por quê? Porque os documentos valem mais do que uma pessoa falando. Infelizmente. Isso, as provas documentais são mais valorizadas. Por exemplo, se você tem provas suficientes, peguei todas as provas documentais para provar que realmente aquele empregado fazia hora extra. Consegui pegar. Prova documental. Se eu conseguir prova documental de que ele trabalhou, pessoal, eu não preciso de testemunha. Eu não preciso de testemunha. Por quê? Porque eu já provei documentalmente. E aí a pessoa fala, aí muitas das vezes até o advogado fala assim, mas, excelência, eu quero ouvir 3 testemunhas, eu tenho 3 testemunhas para ouvir. Aí o juiz fala assim, mas doutor, 3 testemunhas para quê? Para provar a hora extra. Não, mas a hora extra já está provada aqui. Aí o que o juiz faz? Tira as testemunhas. Por quê? Porque já tem prova suficiente. Não precisa mais de prova. E isso, muitas das vezes, pessoal, na sala da audiência, o advogado não consegue entender o raciocínio do juiz. O juiz está praticamente, em outras palavras, falando, olha, eu estou te dando ganho de causa. Você não precisa mais disso. E a pessoa continua insistindo. Então, você tem que ter a malícia também, vamos dizer assim, de entender o que o juiz está falando. Porque ele não vai falar claramente para você. Ele não vai falar assim para você, olha só, você não se preocupa não, porque eu vou te dar as horas extras. Ele não vai falar isso, ele nem pode falar isso. Ele nem pode falar isso. Tá? Deixa eu ver aqui o que o Eduardo está perguntando. Pode sim, Eduarda. O juiz ele pode solicitar uma perícia quando ele duvida de provas. Porque aí o que vai acontecer? Ele não tem prova suficiente para sanear o processo. Então, se ele não tem prova suficiente, ele vai à busca das provas. E ele pode, sim, solicitar a perícia. Deixa eu ver aqui o que o Renan está falando também. Sim, Renan, também pode acontecer. Estou solicitando a questão do princípio da primazia da realidade para justamente provar, através das testemunhas, que realmente fiz a hora extra. Realmente. O juiz, ele sabe que o trabalhador, vamos dizer assim, ele é insuficiente, não tem, vamos dizer assim, ele não tem, vamos dizer assim, um poder de ter todas as provas. E todo juiz sabe disso. Todo juiz do trabalho sabe disso. Que a questão da prova, muitas das vezes, daquele empregado, é mais fraca por ele não ter condições de provar. Todo juiz sabe disso.
O juiz já senta na mesa sabendo disso. Que ele realmente é a parte mais fraca. Mas aí é isso que você também está falando, vai depender do caso concreto. Vai, por quê? Porque ele vai avaliar o que realmente, de fato, está acontecendo. Agora, se aquelas testemunhas ali não conseguirem provar que ele, vamos dizer assim, o que o empregado está questionando, aí o que vai acontecer? Ele não vai poder dar. Ele não vai poder dar. Por quê? Porque a testemunha, vamos dizer assim, ela tem que ser firme naquilo que ela está falando. Porque se ela começar a titubear, ele não vai aceitar. Eu acho que... Esse eu acho, gente, para a justiça, é super complicado. Você acha ou você tem certeza? Você viu ou você não viu? Não, a saída dele era às 22 horas. Mas às 22 horas você estava lá? Não, porque eu saio às 20 horas. Entenderam? E tem uma outra questão também que os juízes fazem, que é o quê? Deixar a testemunha super à vontade. E aí começa a falar até do jogo do Flamengo com o Fluminense. E quando ele começa a falar do jogo do Flamengo e do Fluminense, o pessoal começa a vamos dizer assim, ficar mais à vontade. E quando começa a ficar mais à vontade, as verdades vêm à tona. E o juiz também sabe disso. Entenderam? Então, vamos dizer assim, o juiz ele tem toda uma técnica para realmente decidir. Seja através da documentação, seja através das testemunhas. Mara, o que acontece? É original? É correta? Não tem que contestar, né? Mas aí é o que o Renan está falando. Tudo vai depender do caso concreto. Tudo vai depender do que realmente está acontecendo. Por quê, gente? Por incrível que pareça, assim, nós, advogadas, nós não temos como pegar, vamos dizer assim, o que aconteceu de fato lá na empresa e entregar e botar dentro do processo para o juiz. A gente não tem essa bola mágica para fazer esse negócio, tá? A gente precisa trabalhar com as coisas que a gente tem, que infelizmente, muitas das vezes, a prova é fraca. Mas a gente trabalha com o que a gente tem. E colocar aquilo que de fato aconteceu dentro do processo é realmente uma dificuldade muito grande. Não é fácil fazer isso, não. Por quê? Porque você é uma pessoa de fora. Repara só, gente. Vamos pensar direitinho. Nós somos uma pessoa de fora, o cliente está procurando e está colocando para você a versão dele e você vai passar por processo. E o juiz ele tem que descobrir a verdade. A verdade do quê? Do que você está passando para ele. Do que você está passando para ele. Para quê? Para que ele possa decidir. Sim, aqui o que o Renan está colocando aqui para a Mara. Isso também acontece. A pessoa tá como trabalhador autônomo e é subordinado, né? Tem hierarquia, essa questão toda. Então, tudo vai depender do caso concreto, realmente. Sim, nunca, o Ítalo está falando aqui, nunca vi um preposto que falasse a verdade em favor do empregado. No máximo, quando eles dão, vamos dizer assim, a causa, vamos dizer assim, de um certo modo, para o empregado, ele prefere escalar, né? Ele prefere escalar.
E aí, Mara, a gente tem que verificar cada caso para ver o que se descobre justamente para conseguir provar. O Cristiano está falando, ó, preposto é igual a mentira. E, na verdade, gente, muitas das vezes preposto nem tomar conhecimento do fato, nem sabe de nada. Essa que é a realidade. Porque antigamente também tinha a obrigatoriedade de ser empregado, agora não tem mais. Um print no WhatsApp. É isso aí, a gente tem que ir utilizando as nossas ferramentas. Ou sabe de tudo e encobre, ou sabe de tudo e não sabe de nada, vamos dizer assim, né, Mara? Isso, Renan, vai depender do caso a caso, né? Vai depender do caso a caso. Pelo fato de realmente considerar um empregado com provas fracas, né? Isso aí, o que o Cristiano está falando, às vezes nem é da empresa, né? Pessoal, às vezes a situação é tão complicada para o advogado da empresa que ele fica desesperado tentando arrumar alguém para colocar como preposto. Antigamente, depois da reforma mudou um pouco isso, mas antigamente a pessoa ficava procurando qualquer pessoa dentro do fórum para ser preposto num processo justamente para a empresa não levar revelia. E aí a pessoa realmente não sabia de nada. Isso acontece. E acontecia muito no passado. Agora nem tanto. Mas no passado acontecia muito. Os advogados ficavam desesperados. Tem que arrumar um preposto, tem que arrumar um preposto que não apareceu. A audiência está chegando, a hora da audiência está chegando. Ítalo, tudo vai influenciar na decisão do juiz. As documentações, as testemunhas, o que estão falando, o que não estão falando, tudo vai influenciar. Ele vai ver no todo, né? Ele tem que decidir no todo, tem que verificar um a um, né? Essa que é a verdade. Continuando, galera. Uma outra causa de verbas resilitórias, tá? E aí agora a gente já... Tá, estamos saindo do FGTS, tá? Da parte rescisória. Da parte rescisória com pagamento do FGTS. Vamos passar para outro tipo de verbas resilitórias, que também é chamada de rescisória. É a questão da extinção por iniciativa do empregado. Essa extinção por iniciativa do empregado seria o quê? Quem sabe me dizer? Extinção por iniciativa do empregado. Qual o nome técnico? O empregado pede as contas. Exatamente. Então, ele pede demissão. Aí eu pergunto a você, pediu demissão, tem direito a FGTS? Não sei. Não tem. Não, isso aí, Renan, isso aí, Ítalo. Não tem direito a FGTS. Professora. Então, fala. Mas, quem está falando? É a Beatriz. Oi, Beatriz, fala, meu amor. Assim, direito a ter, isso aqui fica retido, não é? Ele não tem direito a esses 40% da multa da rescisão. Mas entendi. Isso aí, Beatriz. O depósito fica lá guardadinho. E aí, para ele conseguir receber aquele depósito que está lá, aí tem que seguir aquelas possibilidades que nós vimos anteriormente, tá? Para levantamento do... Entendi. Obrigada, professora. Nada, amor. É porque, do jeito que eu falei, deu a impressão que não ia receber nada, né? Tá certo, Beatriz. Mas vai ficar o depósito lá. O que foi depositado vai ficar lá. O Cristiano está falando, é mais fácil fazer acordo. Vai depender de caso a caso, né? Não tem direito, Eric, não tem direito à multa dos 40%. Isso, Renan, fica a cargo dos 20%. Isso, Eric, o FGTS fica retido, tá? O FGTS vai ficar retido. Ele não consegue pegar, tá? Então, ele vai receber 13º, ele vai receber as férias, ele vai receber o saldo de salário dele, mas aquela multa dos 40% ele não vai receber, tá? E o depósito vai continuar lá depositado, porque ele, naquele momento, ele não vai conseguir levantar.
Tá? Mais perguntas? Não? Tá. Uma outra questão também, pessoal, é a questão da aposentadoria e a extinção do contrato. Essa questão da aposentadoria e extinção do contrato, ela não tem mais vínculo. Ou seja, hoje eu posso dispensar. Desculpa. O empregado pode se aposentar e ele não precisa ser dispensado, tá? A empresa, ele pode receber a aposentadoria dele e continuar trabalhando, tá? Mas tem uma coisa que é interessante que vocês saibam, que é justamente o quê? Algumas categorias, e aí vocês têm que estudar em cada específico na função que aquele empregado está exercendo. Algumas categorias, elas dão uma estabilidade provisória, tá? Estabilidade essa concedida através do dissídio com o sindicato, em que o empregado ele não pode ser dispensado quando estiver próximo de se aposentar, tá? Então, repetindo, é para todas as categorias? Não é para todas as categorias. Não estou falando de todas. E aí vocês têm que verificar em cada caso concreto, olhar o sindicato, ler o acordo ou a convenção estabelecida por aquele sindicato, para verificar se aquele sindicato dá estabilidade provisória para o empregado no período de quê? No período anterior à aposentadoria dele. Tá? Existe essa possibilidade. Período anterior, o quê? 6 meses, 1 ano? 2 anos. Geralmente são 2 anos. Tá? Se o empregado for demitido com justa causa, o Renan, ele não vai receber o fundo de garantia, tá? Mas aí, essa questão do valor que ficou lá depositado, o que vai acontecer? Ele vai ter que ter um enquadramento em um daqueles incisos que a gente leu para conseguir ter essa... No caso de ser mais de 70 anos, essas coisas assim. Isso, para tentar a recuperação. Tá? E também tem uma questão de ficar 3 anos sem movimentar o FGTS. Também tem essa questão também. Tá? E aí depende do aniversário, aí tem que verificar tudo isso, como é que vai funcionar de fato. Tá? Mais perguntas? No caso, se ficar 3 anos, aí ele recebe tudo que está depositado do FGTS? É o que eles chamam de conta inativa. Eu só não me lembro se um desses incisos estava falando de conta inativa. Estava falando? Não me lembro na última aula. Não, também não vi, não. Mas tem uma questão também de ficar 3 anos sem movimentação nenhuma no FGTS, e aí pode ser liberado. Aí tem que ver a data de aniversário para a liberação. Ah, entendi. Obrigada. Nada. Mais alguém vai perguntar? Hoje a gente vai encerrar por aqui, pessoal. Tá? Depois, o Alex ficou incumbido, não esqueçam de mandar para ele a relação dos grupos para que a gente possa fazer o nosso TED. Tá? E nossa prova já está chegando, né? Quantos semana que vem elementos no grupo do TED? Não entendi, Mara, repete. Quantos elementos no grupo do TED? Uns 7, pode ser uns 7. Ok.
Já vou posicionar vocês, mas deixa, Sara, só vocês me entregarem a listagem, tá? E aí eu já vou posicionar vocês como é que vai ficar nosso TED. Boa noite, Beatriz, para você também. Obrigada, Fabiane, para você também. Tá? Boa noite, professora. Boa noite, Robson. Assim que o Alex me passar os nomes, aí eu peço até, Alex, se você e vocês também passarem, vocês precisam primeiro passar o nome para eles, né? Para ele, para que ele possa passar para mim. Para que eu defina os temas